Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fernando Silva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Moderna, pessoal. Então vamos lá? Gente, a Idade Moderna é um período histórico, assim como os períodos que a gente está vendo aí no slide, né? Que demarcam uma certa ordem, vamos dizer assim, cronológica, que a gente dá à história, né? Principalmente a história do Homo sapiens, da nossa espécie, do homem aqui na Terra. E homem, quando eu digo homem, eu me refiro principalmente à espécie humana, né? A humanidade, a civilização humana enquanto Homo sapiens, beleza? Então, os historiadores, para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento do período histórico, eles vão dividir a história em alguns espaços, né, de tempo, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver aí pré-história, certo? Primeiro pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O período histórico ao qual a gente vai ver algumas características, o resumo sobre ela é a Idade Moderna. Então, primeiro, quais são os marcos, né, que demarcam o início da Idade Moderna e o fim da Idade Moderna? O primeiro, o início, é no ano de 1453, com a queda de Constantinopla. Constantinopla hoje, né, conhecida como Istambul ali, uma das cidades mais desenvolvidas da Turquia, é a cidade com a maior população, maior desenvolvimento, apesar de que a capital da Turquia é Ankara, né, mas a Istambul, no caso, no passado foi chamado de Constantinopla. E aí a queda, né, dessa cidade, do império, que também era chamado de Bizâncio, era o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Aí houve uma dominação pelo Império Romano por um determinado período, até a sua queda em 1453, né? Constantino era o imperador nessa época e por isso o nome de Constantinopla, ele deu esse nome. Mas aí a cidade tem uma história que vai desde antes de Cristo, se eu não me engano, fundada no século 7 antes de Cristo. E aí conhecida por Bizâncio até mais ou menos o ano de 330, o século 3 depois de Cristo, quando Constantino muda o nome da cidade, instala ali o centro, né, do poder do Império Romano Oriental, instala ali, se instala e muda o nome da cidade para Constantinopla. Em 1453, a cidade ela é invadida pelo Império Turco Otomano, ali liderado principalmente pelo sultão Mehmed II, e ele muda o nome da cidade para Istambul, o nome que a gente conhece atualmente. Então, muda o nome de Constantinopla para Istambul. Então, esse acontecimento no ano de 1453 demarca o início da Idade Moderna, período que a gente vai ver algumas características de maneira resumida aqui nessa aula. E o marco final, que demarca o fim desse período histórico, é a Revolução Francesa, principalmente ali com o início da Revolução Francesa, que vai ser marcada com, né, a destruição, a queda da Bastilha, que era uma espécie de forte, né, ali que ficava em Paris, na França, e que é invadido, é derrubado pela população parisiense no começo da Revolução Francesa, desse movimento que se instaura na França ali e derruba a monarquia francesa, né? E que dá todo o cenário e início de uma nova época, de uma nova idade, de um novo período histórico, que é a Idade Contemporânea. Então, pessoal, algumas características que a gente pode destacar, né, da Idade Moderna é o surgimento do capitalismo. Então, neste período, certo? Começo ali, na verdade, meados, né, do século XV até final do século XVIII, a gente vai ter o início do capitalismo, que vai ser muito influenciado pelas grandes navegações, que são o quê? Um movimento, né, de busca pela descoberta, principalmente de novos territórios na América, é um continente novo que vai ser descoberto a partir ali, meados, final do século XV e início do século XVI, e eu destaco aqui as ações do Reino de Portugal, de Espanha, do Reino Unido, França, Holanda, entre alguns outros países europeus que desbravaram, né, o Oceano Atlântico, principalmente a oeste, em busca de novas rotas marítimas para se chegar às Índias, estabelecer comércio com o Oriente, e acabaram ali descobrindo a América, né, a América.
Então, destaco também o surgimento, né, e a formação dos estados-nação, que é o Estado moderno, principalmente na forma das monarquias, né? Então, você vai ter ali um agrupamento, né, uma ordem política que vai ser formada, né, com o fim do feudalismo na Idade Média, que é período que antecede a Idade Moderna, e o estabelecimento dessa nova lógica política, né, dessa organização, que é através da formação dos estados modernos, principalmente estados monarquistas e absolutistas. A gente vai ter também o nascimento, o surgimento de um movimento chamado Renascimento, que vai buscar valorizar, certo? Princípios da cultura greco-romana e trazer esses princípios para o momento da Idade Moderna. Haja visto que o quê? Que os pensadores, né, da Idade Moderna vão ser avessos aos pensadores da Idade Média, que tinham ali um foco maior, tanto filosófico quanto artístico, na religião cristã, na figura da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E eu coloquei Renascimento / Humanismo, porque o humanismo também é um movimento que vai dar base, né? Dar base ao Renascimento, que vai se instaurar principalmente na Idade Moderna. E as reformas religiosas, principalmente aqui a reforma protestante, de maneira geral. Então, pessoal, aqui algumas características, é um resumo, tá bom? Sobre isso é uma introdução, e a gente segue com novas aulas. Se você gostou, deixe o seu like, beleza? Compartilhe essa aula com os seus colegas aí, manda para a galera, manda para o grupo da família, que isso aqui ajuda demais o canal, ajuda o professor a crescer e a gente segue firme. Pessoal, valeu, até a próxima aula.